Agora sim estamos gravando. Não tem como a gente falar sobre função modular sem antes a gente falar sobre função definida por mais de uma sentença. Afinal de contas, toda e qualquer função modular, ela é necessariamente uma função definida, sim, por mais de uma sentença. Então, a gente precisa entender o que são as funções definidas por mais de uma sentença para que aí, sim, a gente venha a entender do que se trata uma função modular. Para isso, tá? Vou projetar aqui uma tela aqui para vocês, espelhar uma tela. Só um minutinho. E aqui. Vamos lá, então. Beleza? Falando, então, aí sobre função modular, certo? Nós temos aí que função modular é, sim, uma função definida por várias sentenças. É uma função definida por mais de uma sentença e nós temos aí algumas situações que nós podemos trabalhar dentro do que nós chamamos de função modular em funções definidas por várias sentenças, tá? Vamos a algumas situações. Primeira delas, tá? Uma questão para que a gente possa entender como interfere dentro da função modular, a gente entender um pouco sobre isso aqui. Questão do seguinte: o gráfico da função f está representado na figura a seguir. Então, vocês têm aqui a figura, só um minutinho, tá, gente? Deixa eu só... beleza. Então, olha só. Beleza, então. Voltando para cá, deixa eu só retirar isso aqui. Beleza, vamos lá. Então, olha só. O gráfico da função está representado na figura seguinte. Então, você tem aqui o gráfico da nossa função. Beleza? O que é que a gente pode observar? Em tese, ele não se enquadra em nenhum tipo específico de gráfico que a gente conhece, o gráfico completo, a situação completa, tá? Porque nós conhecemos função assim, como função do primeiro grau, né? Gráfico é uma reta, função do segundo grau, parábola, função exponencial, curva exponencial, função logarítmica, curva logarítmica, função seno, cosseno, como os gráficos senoides, cossenoides, e não bate com isso aqui. Então, é como se aqui, na verdade, não fosse uma única função. É como se fossem várias funções. E aí, por isso que nós temos uma única função que pode se descrever isso aqui, só que através de mais de uma sentença. Que sentenças são essas? Vamos lá. Inicialmente, nós temos um gráfico, que é uma reta, tá? Nesse intervalo aqui de x entre 0 e 4. Nós temos esse gráfico aqui crescente, tá? O enunciado enumera aqui por 1, para descrever justamente a lei que define a função nesse intervalo de x entre 0 e 4, tá? E aqui está a lei que define essa função. f de x igual a x. Então, aqui nesse intervalo, entre 0 e 4, a lei que define a função é essa primeira aqui, número 1, tá? Número 2. Aqui entre 4 e 6, observem que é uma reta, porém paralela ao eixo x, o que nos dá a ideia de estarmos trabalhando com uma função constante, tá? Então, gráfico paralelo ao eixo x, função constante, descrita através da lei que define a função f de x igual a 4. Observem que nós não temos variável aí, tá? Nós temos apenas o valor de 4 como sendo um valor constante, beleza? Então, nós temos aqui f de x igual a 4 como sendo o segundo gráfico, a segunda função, tá? Nessa composição. A terceira função nessa composição, que compreende o intervalo entre 6 e 8, é uma reta decrescente e que a lei que define sua função é descrita por f de x igual a menos 2x mais 16. Isso aí já está anunciado. Segue, então, as afirmativas. Sobre a função f, que é uma função só, definida por 3 sentenças, tá? É falso afirmar que... Deixa eu, então, só fazer aqui uma parada aqui, tá? Só um minutinho, para eu poder mudar aqui o negócio. Olha só. Gente, eu vou precisar só que alguém me confirme aí, tá? O seguinte, eu vou utilizar aqui, eu não fiz isso no Zoom ainda, fiz em outros aplicativos, mas no Zoom não. Espelhar a tela e deixar aqui
a minha câmera aqui no papel. Vocês conseguem visualizar as duas coisas, sim ou não? Sim, Beleza, então. Então tá tranquilo, né, Ruth? Posso usar os dois, né? tá Vamos lá, sim, então. tudo certo. Show de bola. Então vamos lá. Analisando então as sentenças, letra A. Ele diz que f de 1 mais f de 2 é igual a f de 3, certo? Vamos analisar a sentença então. F de 1. Deixa eu ver então aqui qual é o valor de f de 1. Olha só. Você vem aqui para o gráfico, tá? Agora vocês vão olhar aqui para o espelhamento de tela. F de 1. Quando x for igual a 1, tá? Então nós estaremos, o x igual a 1, está justamente nesse intervalo entre 0 e 4. Não é isso? E entre 0 e 4, nós estamos sujeitos à primeira função da sentença, da múltipla sentença, tá? Então, nesse caso aqui, a primeira função é f de x igual a x. Portanto, quando x for igual a 1, tá? Quando x for igual a 1, vou até colocar aqui, ó, certo? Nós teremos f de 1 como sendo igual a 1, já que f de x é igual a x. Beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Tranquilo? Vamos então calcular o valor de f de 2. F de 2. 2 também está aqui no intervalo entre 0 e 4, então se enquadra nessa função aqui. Portanto, quando x for igual a 2, tá? Nós já teremos f de 2 como sendo igual a 2. Beleza? Aí ele diz que isso aí é igual a f de 3. Vamos ver. F de 3 também está no intervalo entre 0 e 4, em que x e y apresentam o mesmo valor. Portanto, quando x for igual a 3, y também será igual a 3, ou seja, f de 3 também igual a 3. Verificando isso aqui, ó, f de 1 é 1, f mais f de 2 é 2 e f de 3 é 3. Aí a pergunta é, 1 mais 2 é igual a 3? Sim. Portanto, essa afirmativa ela é verdadeira. Mas eu não quero a verdadeira, eu quero qual? A falsa, tá? Vamos então para a letra B. Na letra B diz o seguinte, ó, f de 2 é igual a f de 7. Vamos lá então, f de 2. O valor de f de 2 eu já calculei, tá? F de 2 é igual a 2. Lembrando que f de 2 está na condição de obedecer essa lei que define a função aqui, justamente porque ela se encontra no intervalo entre 0 e 4, 2 como elemento de domínio, sujeitando-se então à função de número 1, que é f de x igual a x. Mas f de 7 está aqui no intervalo entre 6 e 8. Então ele se sujeita à função 3. A função 3, que é dada por f de x igual a menos 2x mais 16. Portanto, ao calcular f de 7, vai ser igual a menos 2 vezes 7 mais 16. Beleza? Isso aqui, então, vai ser igual a menos 2 vezes 17, vezes 7, menos 14 mais 16. Menos 14 mais 16 é igual a 2. Então, f de 2 sendo igual a 2, f de 7 também é igual a 2, então f de 2 é igual a f de 7. Então, isso aí é verdadeiro. Mas eu não quero a afirmativa verdadeira, eu quero a afirmativa falsa. Então, vamos para a letra C. Deixa eu só, acho que eu vou precisar só subir aqui um pouquinho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no negócio aqui. Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Beleza. Vamos lá, então. Letra C. Na letra C ele pergunta, f de 3 é a mesma coisa que 3 vezes f de 1. Tá? Vamos verificar, então. F de 3 eu já sei que vale 3. Já fizemos esse cálculo aqui em cima. Tá? Então, f de 3 é igual a 3. F de 1 é igual a 1. Portanto, se eu for verificar essa sentença aqui, f de 3 é 3, que vai ser igual a 3 vezes f de 1, que é 1. Ou seja, 3 é igual a 3 vezes 1? Sim, é igual. Portanto, a sentença também é
Verdadeira. Mas eu não quero a verdadeira. Eu quero qual? A falsa. Tá? Então vamos adiante. Letra D. Na letra D, nós temos aí o seguinte, ó. F de 4, tá? Aliás, menos, perdão aí, ó. F de 4 menos F de 3 é igual a F1. Mais uma vez. F4 menos F3 é igual a F de 1, tá? Vamos lá, então. Determinando, então, o valor de F4, olha só. F de 4, aqui, ó. Quando x for igual a 4, y vai ser igual a 4 também. Portanto, F de 4 é igual a 4. Eu já sei que F de 3 é igual a 3. Nesse caso, então, também sei que F de 1 é igual a 1. Portanto, F de 4 menos F de 3, F de 4 é 4, menos F de 3 é 3, é igual a 1. E aí, 4 menos 3 é igual a 1? Sim. Portanto, essa afirmativa ela é verdadeira. Mas eu não quero a afirmativa verdadeira, eu quero a falsa. Então, parece que a letra é. Mas vamos ver, né? Vamos ver se, de fato, a letra é a nossa afirmativa falsa. Vamos lá, então, atrás de confirmar. Letra E. F de 2 mais F de 3 é igual a F5. Vamos ver, então. F de 2 eu já calculei. F de 2 é igual a 2. F de 3 eu também já calculei. É igual a 3. E qual é o valor de F de 5? Vamos ver, então. F de 5, quando x for igual a 5, 5 está aqui nesse intervalo da função 2. Portanto, quando x for igual a 5, y vai ser igual a 4. Quando x for igual a 5, y é igual a 4. Portanto, nesse caso, f de 5 é igual a 4. O que é que ele está dizendo? Que f de 2 mais f de 3 é igual a f de 5. Ou seja, que 2 mais 3 é igual a 4. Isso é verdade? Não. Portanto, essa é a afirmativa falsa. Marcamos, então, a letra E. Beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Beleza, então, vamos adiante. Tá? Indo adiante. Deixa eu clicar aqui no... Pronto. Tá aqui, então, mais um exemplo, só que esse aqui já está feito, certo? De uma função que venha a ser definida por mais de uma sentença. Olha como os gráficos ficam bem esquisitos, né? A gente consegue verificar nos gráficos a esquisitice da função definida por mais de uma sentença. Então, nós temos aí, ó, f de x, definido por duas sentenças, é igual a x mais 1, se x for maior ou igual a 1. E x ao quadrado, se x é menor do que 1. Tá? Então, o que acontece? Nas nossas funções que são definidas por mais de uma sentença, ficam bem identificadas as quebras dessas funções. Tá? No exemplo anterior, por exemplo, as quebras eram no 4 e no 6, onde a função deixava de ser a função assim f de x igual a x, quebrava aqui e passava a ser f de x igual a 4. Quebrava aqui e passava a ser f de x igual a menos 2x mais 16. Então, as quebras elas são muito bem identificadas, tá? Em toda e qualquer função definida por mais de uma sentença. Nesse caso aqui, a quebra é onde? No 1. E fica identificado na sentença onde é essa quebra, tá? Exatamente aqui. Porém, nós não podemos dizer que essa função ela tenha um problema de descontinuidade. Ela é contínua, tá? Nesse caso aqui, ela vem como sendo uma parábola, x menor do que 1, ou seja, de 1 para trás,
ela é uma função de segundo grau, ela é uma parábola. Olha só. Até que chega aqui no 1. Quando chega aqui no 1, observe que o extremo está aberto. Está aberto por quê? Para ser condizente com essa condição aqui, ó. X menor do que 1. Se é menor, tá? Aí vamos lembrar disso aqui, ó. Menor ou maior, nós temos intervalos com extremos abertos. Quer dizer o quê? Que o extremo não faz parte. O extremo não faz parte do conjunto, tá? Lembrando também que menor ou igual ou maior ou igual nos concede extremos fechados. O extremo faz parte, sim, do conjunto em questão, porque ele é menor ou igual, maior ou igual. Então, é permitida a igualdade. Então, é permitido, né, que ele faça parte de determinado conjunto. Tá? Nesse caso aí, então, nós temos f de x igual a x mais 1, se x é maior ou igual a 1. Como é maior ou igual aqui, ó, tá fechado aqui para ele. Ó. Beleza? Então, a função aqui, a quebra é no 1. Antes do 1, função quadrática. Depois do 1, função afim. Está aí a reta correspondente, função definida por mais de uma sentença. É mais um exemplo, tá? Próximo. Outro exemplo aí, ó. Nós temos uma função aí que é definida por 3 sentenças, só que uma delas, tá, tem um valor constante 1 e apenas no ponto em que x é igual a menos 2, apenas. Tá? Então, o que acontece? Observem que, se nós temos um ponto para x igual a menos 2, onde y vale 1 e está aqui o ponto, ó, quando ele diz que é igual, ele fecha a extremidade. Maior ou igual, menor ou igual ou próprio igual. Extremidade fechada. Tá? Para x maior do que menos 2, ou seja, do menos 2 em diante, é uma função quadrática, é uma função de segundo grau. E para x menor do que menos 2, é x mais 5, é uma função afim. Inclusive crescente, tá? Que a gente faz a leitura da esquerda para a direita, crescente. Beleza, então, a função ela vem assim, ó. Ela vem aqui como função quadrática, f de x igual a x mais 5. Quando chega exatamente aqui, ela cai para cá. E logo em seguida, ela volta a ser essa parábola. Beleza? Vamos adiante, então. Mesma coisa aqui, ó. Mais um exemplo, tá? Nesse caso aqui, ó, x maior ou igual a 0, ou seja, o 0 é a quebra da nossa função. E quem estiver depois de 0, quem for maior ou igual a 0, vai estar definido por f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 2, tá? Já quem está antes de 0 é definido por x mais 2. E está aqui. Isso aqui é um gráfico só de uma única função, tá, gente? Só que é uma função definida por mais de uma sentença, no caso aqui por 2. E aí surgem esses gráficos aqui meio estranhos, meio esquisitos e meio escabrosos. Vamos lá, então, analisar uma situação real. Situação real, tá? Imposto de renda. Olha só, a tabela de imposto de renda, né? Como diz aqui a figura anterior, o leão. Então, a tabela de imposto de renda, nesse caso aí, tá, gente? Como esses slides são de 2014, então, obviamente que essa taxação aí era no ano de 2014, e hoje, provavelmente, já é diferente. Então, olha só. Quem recebia até R$ 1.434,59 era isento de pagar imposto de renda. Tá? Agora, quem pagava quem recebia entre R$ 1.434,60 e R$ 2.115, pagava uma taxa percentual de 7,5%. Esse desconto aqui é justamente o que a gente chama de restituição, né, do imposto de renda. Então, você tem um valor aí a ser restituído, tá? Nesse lote de restituição, então, você tem aí um desconto de R$ 107,59 sobre o que você paga,
Tá? O que é que acontece? Quando a gente passa, então, para uma renda de R$ 2.150,01 a R$ 2.866,70, nós temos aí uma taxa percentual de 15%. Então, a mordida aumenta, né? A mordida do leão. E o desconto aí que nós podemos ter sobre o que a gente está pagando em imposto de renda pode chegar até R$ 268,84 a partir, né? Se a gente passa a quem ganha entre R$ 2.866,71 e R$ 3.582, 22,5%, e assim sucessivamente a nossa tabela, tá? Então, ó, o imposto a ser pago depende do quê? Da renda R. Então, você tem o valor a ser pago com imposto dependendo do valor da sua renda. Qual será, então, o valor do imposto? O imposto é zero, você não paga nada. Se a sua renda for menor ou igual a R$ 1.434,59, tá? Se sua renda estiver em até R$ 1.439,50, tá aqui, tu paga zero. E assim sucessivamente nós vamos tendo toda a lista, tá, de funções, e no caso essa função, a função de imposto de renda, ela é uma função definida por mais de uma sentença. Então são 5 sentenças aí que estão nesse momento definindo a nossa função. Beleza? Vamos adiante. Está aí, então, a progressão, certo? E como é que avança as condições de quem paga imposto de renda. O gráfico representando as suas variações, tá? Vamos adiante. Água e esgoto. Conta de água. Eu acho que muita gente, não sei se vocês já pegaram uma conta de água, de vocês aí para verem, né? Mas ele vem aí com essa tabela tarifária, onde ele determina o quanto você vai pagar, né? Baseado, obviamente, no seu consumo. Mas aí você tem uma cota básica, onde é dada uma tarifa mínima, tá? De 4,35. E aí você tem os consumos excedentes, ou seja, quando você passa, caso você seja more em uma residencial social, residência popular, residência, né, normal, e inclusive se o prédio for comercial, você tem uma cota básica de 10 metros cúbicos de água. Tipo, por 10 metros cúbicos de água eu vou pagar R$50. Quer dizer, então, se você então está na cota básica, né, você tem até 10 metros cúbicos, paga R$50. Ah, eu vou economizar água. Nesse mês, então, eu vou gastar somente 7 metros cúbicos de água. Vai pagar os mesmos R$50, tá? Porque aí é uma cota básica. É o mínimo que você paga. E daí para frente, você tem justamente os valores excedentes aí que são calculados em cima justamente da quantidade de metros cúbicos acima da cota básica que você venha a ter. Joia? Tá aí, então, mais uma função que também, tá, é definida por mais de uma sentença. Então, nós temos uma série de sentenças aqui para definir essa nossa função, tá? Aí a gente vai falar sobre módulo de um número real. Para que a gente possa, então, falar sobre módulo de um número real, gente, é importante a gente entender, inclusive, que essa questão de módulo vai interferir quando a gente for falar aí em números, quando a gente falou, inclusive, no ano passado, em números complexos, né? Ano passado a gente falou sobre números complexos, e quando a gente falou sobre o módulo de um número complexo. E aí o módulo de um número complexo é justamente a distância do afixo daquele número complexo no plano cartesiano até a origem. O módulo do número real é justamente a parte mais rudimentar desse conceito aí. Por quê? Porque nesse caso você tem uma única reta, que é a reta real. Então, o módulo do número real nada mais é do que a distância do afixo daquele número real até a sua origem. E a gente sempre entende como origem o valor de zero. Portanto, se eu quisesse calcular menos 8, módulo de menos 8, eu sei que é igual a 8. Mas por quê? Ah, porque quando ele sai dentro do módulo, ele sempre sai positivo. Não, não é por isso. É porque o módulo ele é associado à noção de distância. Então, quando o cara pergunta quanto é que é o módulo de menos 8, ele está perguntando qual é a distância do menos 8 até o zero em unidades. Então, são 8 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, são 8 unidades, tá? E por isso que módulo de menos 8 é 8, porque quando a gente vai falar a respeito de medidas não podem ser negativas, tá?
as medidas sempre são dadas por valores positivos, beleza? Módulo de 3 é igual a 3. Por quê? Porque a distância do 3 até o zero. Módulo de menos 3 é 3 também. Por quê? É a distância do menos 3 até o zero. Então, 3 e menos 3, ambos apresentam exatamente a mesma distância. O fato de um ser positivo ou de ser negativo pode interferir em outros campos da álgebra, mas quando a gente vem aqui para a função modular, para o estudo dos módulos, isso aí não interfere, já que nós estamos trabalhando com a noção de distância. Aí aqui a gente tem justamente a definição do que vem a ser uma função modular. Portanto, o módulo de x é igual a x, se x é maior ou igual a zero, ou menos x, se x é menor do que zero. Então, aqui, inclusive, a gente forma um textinho para que a gente possa estar resolvendo aí as próximas questões, tá? E aí nós temos aqui algumas propriedades sobre as funções modulares, tá? Aplicando algumas dessas propriedades, é comum dizermos que a raiz quadrada de x ao quadrado é igual a x, tá? Isso por quê? Porque a gente pega e faz o cancelamento do 2 com a raiz, tá? Mas, se x for igual a menos 2, por exemplo, né? Então, nesse caso aqui, ó, menos 2 ao quadrado, e aqui nós temos a raiz, tudo aí é igual a 2. Porque primeiro você eleva ao quadrado, depois você calcula a raiz, tá? Quem de repente achava que cortava e ficava menos 2 fora, tá errado. Tá errado por quê? Porque primeiro você faz o que está dentro. Então, primeiro você faz a potência. E quando você fizer a potência, esse menos 2 vai ficar positivo. Muito cuidado com esse tipo de situação aqui, tá? Muito cuidado com esse tipo de situação. Vamos adiante. Olha só. A questão justamente do deslocamento de uma cidade que tem uma quantidade de fusos horários positivos e vai até uma cidade que tem fusos horários negativos, né? Sendo assim, tendo esse fuso horário aqui, ó, negativo, isso é incorporado aqui na nossa conta. Beleza? Vamos adiante. E aí vem a definição do que é função modular. A função modular é definida por duas sentenças com base no conceito de módulo, ou seja, f de x é igual a módulo de x. Então, nesse caso, vai ser igual a x se x é maior ou igual a zero. E menos x se x é menor do que zero. Deixa eu tratar aqui com vocês um exemplo para a gente poder entender de onde é que vem essa definição, tá? Essa definição vem do seguinte. Vamos pensar que nós tenhamos a função f de x igual a módulo de x. E a gente vai simplesmente esboçar o gráfico dessa função, sem ter conhecimento de definição de função modular nem nada. Do jeito que a gente fazia lá no ensino fundamental, a gente faria o seguinte. Atribuiria valores a x, f de x igual a módulo de x, encontrando seus valores negativos, seus valores de y, tá? Para formar o par ordenado. Vou atribuir então aqui alguns valores para x. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Ao atribuir x igual a menos 1, nós vamos ter f de menos 1, que é igual ao módulo de menos 1. E quanto é que é o... menos 2. E quanto é que é o módulo de menos 2? 2. Quando eu atribuo x igual a menos 1, terei f de menos 1, que vai ser igual ao módulo de menos 1. E o módulo de menos 1 é 1. Quando x for igual a 0, terei f de 0, que é igual a módulo de 0, e módulo de 0 é igual a 0. Quando x for igual a 1, nós teremos f de 1, que vai ser igual ao módulo de 1. E o módulo de 1 é 1. Para finalizar, quando x for igual a 2, nós teremos f de 2, que vai ser igual ao módulo de 2. E o módulo de 2 é 2. Fazendo então agora o esboço do gráfico. Olha só. Eixo x, eixo y. Vamos lá então. Quando x for igual a menos 2, y é igual a 2. Tá aqui então. Dá um desconto aí para mim, tá, gente? Porque o desenho pode ficar meio ruim, porque realmente eu sou ruim de desenho.
Quando x for igual a menos 1, y vai ser igual a 1. Tá aqui. Quando x for igual a 0, y é igual a 0. Tá aqui. Quando x for igual a 1, y é igual a 1. E por último, quando x for igual a 2, y será igual a 2. Ligando aqui os pontos. Tá um pouquinho troncho aqui, mas vocês entendem, né? Então, olha só. Nesse caso aqui, gente, observe que o gráfico está como se fosse quebrado. Tá? E a quebra é onde? Exatamente aqui no zero. Certo? O que é que a gente consegue observar? Vamos esquecer essa parte aqui do gráfico. Vamos nos concentrar apenas nesse pedaço aqui que vem antes de zero, tá? Se você prestar atenção nesse pedaço aqui que vem antes de zero, o que é que a gente consegue observar? Que é uma reta, e se é uma reta, é uma função afim. Nesse caso aí, com taxa de variação em valor absoluto igual a 1. Então, essa função que você tem aqui antes de zero é a f de x igual a menos x. Agora, depois de zero, também variando de 1 em 1, só que aqui no caso crescente, você tem a função f de x igual a x. Só que, como é que eu consigo escrever tudo isso em uma sentença só? Vamos lá. Escrevendo em uma única sentença. Ó. F de x é igual a módulo de x, que é igual a... Deu para identificar que são duas sentenças. A primeira sentença, daqui para lá. F de x é igual a x. Tá? Igual a x. Vou até colocar, nem para colocar esse fx, porque o fx já foi ali, né? Então, ó. X. Mas aonde? Depois de zero. Ou seja, quando x for maior ou igual a zero. Mas também, nessa função é comportado, esse gráfico é uma reta decrescente que vem antes de zero. Se vem antes de zero, decrescente, variando de 1 em 1, menos x. Se o x é menor do que zero. Gente, toda definição de função modular gira em torno disso aí. Beleza? E aí, logo na sequência, nós temos mais alguns outros exemplos do que vem a ser função modular. Temos aqui no diagrama de setas, né, o que vem a ser função modular. E aí é o seguinte, aí chegamos ao ponto que nós vamos parar para que nós possamos, na próxima aula, partir exatamente aqui sobre o gráfico de função modular. Isso por quê? Bicho, o gráfico de função modular, como ele não tem um desenho específico, como não tem um tipo específico, tá? De gráfico, então ele acomete vários tipos específicos de função, tá? Como função trigonométrica, função seno, função cosseno, função quadrática, enfim, função de primeiro grau, como a gente acabou aqui de ver aqui agora, tá? Então, na próxima aula, a gente vai partir exatamente daí, gráfico de função modular. Beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Tudo tranquilo? Então, beleza. Então, olha só. Na nossa próxima aula, então, a gente volta exatamente falando sobre os gráficos de função modular e acomodando justamente esses diversos tipos de gráficos, tá? Nas leis que definem as funções, porque, inclusive, os gráficos, eles acabam sendo necessários, por incrível que pareça, o gráfico ele é mais necessário para a lei que define a função, obviamente, que vice-versa, eles têm o mesmo apoio, mas para a gente, para critério de análise, questão de Enem, é mais interessante saber fazer essa análise. Observar o gráfico e obter a lei que define a função ou vice-versa, mas partindo, obviamente, da definição de função modular como sendo uma função definida por mais de uma sentença. Beleza? Então, jovenzinhos, tchau, tchau. Até a próxima. Semana que vem nos encontramos novamente. Beijo no coração de todos. Tchau. Tchau, tchau.